Olá, então no último vídeo eu comecei a introduzir vocês a ideia de ponto máximo, mínimos, concavidade e essas coisas. Então vamos relembrar aqui usando um exemplo que eu usei no vídeo passado, que é o exemplo de x ao quadrado. Então deixa eu fazer um gráfico aqui. E esse gráfico vai ser o gráfico x ao quadrado. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso. Esse é o meu gráfico x ao quadrado. Certo? X ao quadrado. Deixa eu apagar isso. Esse é o meu gráfico x ao quadrado. Ok? E a gente daí, depois disso, nós fizemos o gráfico da minha primeira derivada. O gráfico da minha primeira derivada. Que é a derivada de x ao quadrado. A gente sabe que é 2x. E o gráfico de 2x é bem simples. Ele é simplesmente uma linha reta. Com inclinação 2. Então, isso aqui é a minha derivada de x, que é 2x. E depois disso a gente fez o gráfico da minha segunda derivada. E a minha segunda derivada, a gente viu que valia 2. E 2, o gráfico de 2 é bem simples, é uma linha paralela ao x no ponto 2. E isso aqui é a minha segunda derivada de x. E a gente viu que, nesse caso aqui, nesse caso o que a gente tem no gráfico é um ponto mínimo. E o que a gente viu é que ponto mínimo, que eu vou escrever assim, isso é um ponto onde a inclinação vale 0. Certo? Aqui a inclinação desse ponto é 0. E a gente também viu que a inclinação ela está crescendo. Como que eu posso falar que a inclinação está crescendo? Bem, primeiro você pode ver da forma da intuição, porque primeiro ela era bem negativa, só que depois ela vai crescendo, ela vai ficando menos negativa, até ela chegar em 0, e ela vai ficando mais positiva e mais positiva. Ela cresceu durante todo o tempo. Outro jeito de olhar é simplesmente olhando para o gráfico da minha derivada, que lembra, a derivada é a inclinação. E a gente pode ver que esse gráfico está crescendo. Então, ponto mínimo, a inclinação vale 0 e ele está crescendo. Eu também falei para vocês que concavidade para cima, significa que a minha segunda derivada é positiva. Certo? Que é o que a gente viu aqui. E daí, fazendo para as outras coisas, seu ponto máximo. A minha inclinação também vale 0. Só que se você pensar, ele é o inverso do ponto mínimo. Então a minha inclinação está diminuindo. E faz sentido, porque o ponto máximo não tem que ser o maior ponto de toda a equação. Então se ele é o maior ponto, toda a inclinação ela tem que estar menor do que aquele ponto, porque ela não pode crescer mais do que aquele ponto, se ele é o ponto máximo. Então faz sentido a inclinação estar diminuindo. E a minha concavidade estar para baixo, significa que a minha segunda derivada é negativa. Certo? Então vamos fazer mais uma intuição nessa ideia de concavidade. Vamos pegar essa ideia de concavidade e vamos expandir ela um pouco mais. Então, concavidade. Ok, então deixa eu pegar de novo. A gente sabe que concavidade ela se divide em duas partes, Você tem a concavidade para cima. E você tem a concavidade para baixo. Então deixa eu fazer aqui os gráficos disso. Vamos dividir essas duas possibilidades para a minha concavidade. É uma ou outra. Ok? Fazendo o gráfico de algum exemplo com concavidade para cima. Bem, sei lá, pode ser assim. Isso é um exemplo de uma concavidade para cima. E como você pode ver, a minha inclinação ela está sempre crescendo. Antes ela era bem negativa,
ela vai ficando cada vez menos negativa, ela chega a zero no ponto mínimo e ela vai crescendo. Então a minha inclinação cresce. Ela sobe, né? Ela vai crescendo. E o gráfico da minha primeira derivada? Seria, nesse caso eu fiz uma equação do segundo grau, né? Então vai ser uma reta. E como a inclinação cresce, é uma reta crescente. E a minha segunda derivada, ela é maior que zero, né? Ela é positiva. E se a concavidade for para baixo, vamos fazer um exemplo de uma concavidade para baixo. O gráfico vai ser alguma coisa assim, né? Então, a minha inclinação, ó, antes ela era bem positiva, ela vai ficando cada vez menos positiva, menos positiva, menos positiva, até no ponto máximo ela ser zero, e dela vai ficando mais e mais negativa. Então, a minha inclinação nesse caso decresce. Então, se eu fizesse o gráfico da minha derivada, ela seria uma linha reta, só que decrescente. Né? Isso aqui seria a minha derivada, isso aqui seria a minha derivada. E a minha segunda derivada, nesse caso, é menor que zero, ela é negativa. Certo? Então, só para revisar esses conceitos, que eles vão ser bem importantes nos nossos próximos vídeos aí. E daí agora, vamos falar de um ponto de inflexão. Vamos supor que eu tenha esse gráfico aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar ele bem bonitinho. Vamos desenhar ele bem bonitinho aqui. Um gráfico. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui ficar bem legal. Vamos supor que eu quero que aqui, nessa parte, ele é assim. Essa parte é assim. E daí ele faz isso aqui. Aí ele faz isso aqui. Ok? O que a gente pode fazer desse gráfico aqui? Né? Isso aqui é meu f de x. Vamos interpretar ele. Nessa parte do gráfico, nessa parte aqui, ele é concavidade para baixo. Bem, se a concavidade dele é para baixo, a gente sabe que nesse ponto aqui, a minha inclinação está diminuindo, porque a concavidade é para baixo, né? Isso aqui é um ponto máximo, e a gente sabe que nessa parte, a minha segunda derivada tem que ser negativa. Certo? Agora, nessa segunda parte, a minha concavidade é para cima. Se a concavidade para cima, a gente sabe que aqui para cá, a minha inclinação cresce. E aqui, a segunda derivada é maior que zero. E o que seria esse ponto aqui? Esse ponto, ele é um ponto onde muda a concavidade de para baixo para cima. Certo? Então a gente fala que esse ponto aqui, deixa eu fazer uma seta aqui. Isso aqui é um ponto de inflexão. É um ponto de inflexão, que é quando a minha concavidade muda para baixo, para cima. Mas o que significa isso? O que significa que a minha segunda derivada estava negativa e ela ficou positiva. Para uma coisa passar de negativo para positivo, ela tem que passar por quem? Ela tem que passar por quem antes? Bem, tem que passar por zero. Então, um ponto de inflexão é quando a minha segunda derivada é zero. É quando antes dela, a minha segunda derivada era negativa. E depois dele, a minha segunda derivada ficou positiva. Certo? Como é que seria então o gráfico? Como é que seria o gráfico? Deixa eu fazer aqui do lado. Da minha primeira derivada. Vou
Vamos fazer assim. Bem, vamos ver aqui do lado negativo do gráfico, né? Desse lado aqui. Desse lado aqui, a minha concavidade é para baixo. Se a minha concavidade é para baixo, significa que a minha inclinação está diminuindo. Então, a minha inclinação ela tem que diminuir desse lado do gráfico. Certo? Aqui desse lado, a gente está num ponto de inflexão. Se é um ponto de inflexão, então, tudo bem. A minha segunda derivada tem que ser igual a zero. Ótimo. E depois do ponto zero, a minha inclinação ela cresce. Se a minha inclinação ela cresce, então a minha primeira derivada tem que crescer. Então, como é que seria o gráfico disso? Bem, primeiro ele está diminuindo. Primeiro a minha inclinação tem que estar diminuindo. Depois ela chega no ponto de inflexão. E daí a minha primeira derivada vai crescendo. Certo? Então essa seria a minha função para a primeira derivada. E faz sentido. No começo ela diminui e depois ela cresce. Né? No começo ela está diminuindo e depois ela está crescendo e no ponto de inflexão ela é igual a zero. Ótimo. Vamos ver aqui. Na verdade, esse gráfico aqui, né? Esse gráfico seria mais ou menos assim. Na verdade. Vamos fazer de um jeito diferente. Opa, ficou meio torto. Esse gráfico seria mais ou menos assim. Né? Porque aqui, a minha primeira derivada, ela ainda é negativa, né? Então, a minha inclinação ela chega no ponto de inflexão num ponto negativo, não num ponto valendo zero. Ok. E como é que ficaria o meu gráfico da segunda derivada para esse cara? Como é que ficaria meu gráfico para a segunda derivada desse cara? Isso aqui é a primeira derivada. Como é que ficaria o meu gráfico para a segunda? Bem, a segunda derivada nesse lado do gráfico, a minha segunda derivada ela é negativa e depois ela fica positiva passando pelo ponto zero. Bem, a gente sabe que a gente sempre tem que diminuir 1 grau, né? Aqui a equação é assim, ela é uma equação do terceiro grau. A primeira derivada vira uma equação do segundo grau. E a minha segunda derivada tem que virar uma equação do primeiro grau. Então ela vai ter que ser uma reta. E no começo ela era negativa, depois ela ficou positiva. Então ela vai ser uma linha reta assim. Essa vai ser a minha segunda derivada. Certo? E aqui o ponto zero, onde muda de concavidade para baixo, para concavidade para cima. Esse aqui é o meu ponto de inflexão. Esse é meu ponto de inflexão. Certo? Então, eu acho que eu vou deixar por aqui. E daí no próximo vídeo a gente vai ver mais coisas sobre isso. Para a gente começar a entender o que significa nessas concavidades. Para entrar na cabeça, né? Porque não é tão complicado. Eu só quero que vocês tenham a intuição do que significa essas coisas. Então eu vejo vocês no próximo vídeo.